Pronto, pode começar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arte contemporânea, grafite e nanoarte, tá? O que seria essa grafite e a nanoarte? Nós vamos primeiro estar falando da grafite, né? E em seguida nós vamos estar também comentando sobre alguns autores, né? Alguns artistas dessa área, para a gente poder estar dando continuidade, tá? Então, a Eu gostaria que vocês participassem, eu não quero ficar falando sozinho. Então, por isso que eu coloquei algumas perguntas. E a primeira começa: qual é o seu conceito de arte? O que é arte para você? Valendo. Bom dia, Cecília. Uma expressão. A Kailane Vitória falou que é uma expressão. Certo. Professora, Oi. assim, para mim a arte é tudo aquilo que é belo e que representa sentimento para o artista. Certo. É um modo de expressão, modo da Kevin, modo de expressão. Muito bem. Expressão de sentimento, segundo a Sara, certo? Nós nos expressamos tanto na arte visual, na música, na dança, no teatro. Cadê os demais? Nós temos 20 e poucos alunos na sala. Somente as meninas estão acordadas. Lucas, expressar emoções. Muito bem. Olha só, gente. Modo de se expressar. Muito bem, Brenda. É um modo de se expressar, né? Quem não gosta de ouvir aquela música e viajar no tempo, não é isso? Quem não gosta de colocar aquele sonzinho, uns reagem de um jeito, outros reagem de outro, uns com choros de alegria, outros com choro de tristeza, né? Uma maneira de como nos conectamos com o mundo, certo? A arte visual, tanto a música, a arte visual e a dança, ela nos permite nessa comunicação, ela nos permite fazer as observações em meio ao contexto em que nós estamos vivendo e assim, nos posicionar, né? Ela nos dá essa possibilidade de posicionamento, né? Em meio a um contexto social, a gente vê muito isso nas vanguardas, né? Isso, artística, quando eles, de acordo com o que estavam vivendo, de acordo com o que o seu país, a sua comunidade passa, eles se expressam. Eu havia colocado Catherine, expressão de emoções ou cultura, certo, Catherine. A Aline colocou se expressar. Eu havia colocado para vocês observarem duas imagens. Eu vou descrevê-las e vocês vão imaginando. Agora, usa o imaginário de vocês. Se comunicar. Muito bem, Vitória. Expressar emoções e ideias. Certo. O João Vitor. Olha só. Eu coloquei uma imagem do Cobra, que é um dos artistas do grafite, né? Bem conhecido. Eu coloquei uma imagem dele e coloquei também uma imagem sobre a arte rupestre, que é a que trabalhava na pré-história. O Cobra ele pintou uma obra onde tem várias crianças, né? Com a mãozinha posicionada em oração, de máscara, de vários países. A Luane respondeu: é uma forma de expressão que pode ser uma escultura, pintura, escrita, etc. Etc. Muito bem, Luane. Então, o que que acontece? Professora, Oi, se a senhora virar o celular na na tela tela, do computador, acho que a gente consegue ver. vamos lá. Cadê a tela desse computador? Deu para ver?
Um pouquinho mais para a esquerda. Aqui. Se quiser aproximar mais, eu acho que fica melhor para a gente. Professora, na sua Oi. câmera não tem como botar a câmera traseira, porque vai ficar melhor assim. Botar a câmera traseira. Aí a professora. Eu acho que se eu virar assim, ó. Olha, uma arte. E aqui nós temos a outra. Essa daqui é a do cobra, ó. Conseguiram visualizar? Sim, professora. Pois é, essa arte aqui, ela é do cobra. E essa daqui nos remete à antiguidade, à pré-história, quando o homem da era gráfica, né, gráfica, que ele não conseguia, deixa eu voltar para cá, que ele não conseguia, ele não tinha escrita, mas aí ele já fazia essas esculturas nas cavernas, nas paredes. Então, observando essas duas imagens, né, elas foram criadas no mesmo contexto, elas expressam o mesmo sentimento. Hum, vamos acordar porque eu já estou acordada desde as 5. Não, a Professora, Priscila falou eu tô dando áudio porque tá meio difícil de escrever aqui. Aí, certo. assim, elas não apresentam, elas não foram escritas no mesmo contexto, porque a arte rupestre, ela foi mais, digamos, um registro histórico. Ela foi mais para registrar que passaram por lá, que aconteceu tal fato e tal. Já o grafite e tal, ele foi feito para a gente ter uma analogia da situação, entendeu? Que todo mundo estava junto no mesmo bar. Uhum. Muito bem, Débora. É isso mesmo. Quanto tempo vai o grafite com o tempo, uma arte grafitada em algum muro, algum lugar, com o tempo ele vai ser retirado, né? Já a arte rupestre não, ela eternizou porque ela conta a nossa origem, ela conta como foi esse processo todo, né? Como o homem se comunicava sem uma escrita. Então, ele não tinha o domínio da escrita, ele não conhecia, ainda não tinha sido desenvolvida. Então, ela faz esse registro, né? Para nós podermos ter hoje, conversando sobre a arte. Se não tivesse esse desenho, hoje não teria sido possível. Hoje a gente está falando, né? Olha, o homem passou por aqui, né? Então ele representava, né? Ele escrevia para representar o seu tempo. Já a segunda, na realidade está como primeira, que é do Cobra, ela está retratando esse momento de pandemia, né? Que não está só no Brasil, que está em todos os países, né? Então, quando é que uma arte, eu tenho uma outra aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa arte aqui, gente, é daqui de Manaus. Vamos ver se vocês conseguem identificar. Tá dando para ver? Tá um pouco escuro, professora. Vem mais para Tenta trás. baixar um pouco a sua lá, professora. Aqui, ó. Pronto. Agora dá Agora para ver para melhorou. você. Pois é, essa arte aqui, ela é no muro aqui em Manaus, na Grande Circular. Ela também, ó, retrata esse momento, né? São dois enfermeiros, né? Um enfermeiro e um enfermeira, e os médicos, onde eles estão de acordo com as descrições, né, que a Organização de Saúde oferece, né, orienta que estejam. Tá faltando dois que tá sem, né? Tá sem máscara. Mas, então, isso é no muro um consultório, né? E eles assinam, os grafiteiros, eles assinam as suas obras, né? Então, é umas obras muito, muito bem expressivas, né? Aí eu coloquei o que é o grafite? Grafite, gente. Ah, quer ver? É do médico que vê, eu vou. Eu vou.
Olha que legal. Tudo bem, Kevin. Zona Leste. É isso mesmo, César. Na Zona Leste. Eu passei, vi e resolvi tirar foto para colocar na aula. Achei bem interessante, né? O grafite, gente, ele tem essa característica. Hoje, a gente vê muitas obras voltadas para o que nós estamos vivenciando, né? Que é a pandemia. Mas se você for, digamos, em Manacapuru, qual é a cultura deles, de Manacapuru? É a ciranda, não é isso? Então você vai encontrar, né, muitos muros com essa expressão. Aqui, em relação ao Amazonas, os grafites que se destacam é direcionado à Amazônia, floresta, cuidar dos animais, não é isso? Então, é, a gente tem muito essa cultura, o Brasil tem muito, né? De trabalhar o que é seu, né? O nosso. Então, o grafite, ele veio, né? Esse termo grafite, ele vem da palavra italiana, grafito, que significa literalmente escrita com carvão, né? Chamamos de grafite as criações que são feitas em muros, né, rabiscados à mão sobre muros, né, paredes ou até mesmo em seja qualquer elemento, né. Tem os grafiteiros que são mais emotivos, expressam as suas emoções. Tem uns que trabalham mais com a crítica social, eles levam mais para esse lado, né. E aí, por assim vai. Então, cada um ele tem sua linha de trabalho, certo? Até aí, tudo bem? Agora, eu quero que vocês vejam esta imagem aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Tá dando para dar uma visualizada? Um pouquinho. Nós temos duas imagens. Nós temos uma imagem, que é aqui em Manaus, num viaduto, e temos uma outra imagem que você não consegue identificar o que é. Certo? Então, essas duas imagens, ela tem duas características bem específicas. Por quê? Os grafiteiros, eles foram muitos, sim, na sua criação, na década de 70, eles foram, digamos assim, reprimidos, porque a grafite ela não era considerada uma arte e também não tinha autorização para ser feita. Então, quando ela é feita, que ela danifica, que ela destrói patrimônio público ou privado, que ela causa uma poluição visual, ela não é grafite, ela é pichação, tá? Porque o grafiteiro, ele trabalha com autorização. Ele tem o seu tema definido, né? Ele traz o que ele quer, ele faz uma crítica social ou expressa um sentimento. Se você passar pelo muro, e está escrito, como eu já vi, aqui no bairro do Aleixo, a gente passa e vê, né? Maria, amor da minha vida. Tá? Está expressando um sentimento. É uma frase que está expressando, não sei quem escreveu, não sei quem é Maria, não sei quem foi que direcionou. Porém, você observa que não é, se você perguntar quem é responsável por aquele patrimônio, por aquele muro, não foi autorizado fazer aquele tipo de arte lá, né? Então ela se torna pichação. Se ela não tiver autorização, se ela for feita na calada da noite, como a gente vê, se ela danifica o patrimônio, seja ele público ou privado, ele deixa de ser arte e passa a ser uma pichação. Porque ele não emite, não tem nenhum valor, né? Não é como você observar a imagem que eu mostrei para vocês do índio, né? Que está enaltecendo a nossa cultura, né? Enaltecendo o povo da terra. E aí você olha para a segunda imagem, são rabiscos, né? Tá poluindo ali o visual. Então, não, ele deixou de ser um grafite, né? Para ser uma pichação, porque ele não teve autorização. Geralmente, os pichadores, eles fazem esse processo à noite, para que a polícia não pegue, né? Não prenda, porque tem países que nós vamos ver mais lá na frente que eles são bem rígidos em relação até o grafite, né? Mesmo a gente já considerando uma arte, sendo uma arte, mesmo eles com autorizações não são permitidos, tá? A origem do grafite,
ela foi em 1968, né? Apesar dela, nesse ano, ela não teve nenhum... Ela não teve nenhuma força, né? E foi um ano chave para eles, né? Porque alguns jovens se juntaram, né, para protestar contra o regime que estava sendo, né, daquela época, o contexto social que eles estavam vivendo. Então, ele é um movimento cultural que usa muros para escrever. Eu trouxe uma imagem que é bem interessante. Ele foi da França, não é isso? E ele, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Professora, vira o celular, porque eu acho que ele deve estar na. Isso aí. Assim? Isso. Aí, agora. Pois é, essa arte aqui, ó, é uma arte no muro da França. Oi, oi, oi. É uma arte no muro da França, de 1968, e a tradução dela: sejamos realistas e reivindiquemos o impossível, né? Então, foi um jovem que foi lá, inconformado com o sistema, com a industrialização, né? Com o capitalismo. Então, ele vai lá e escreve: sejamos realistas, né? Reivindiquemos o que para muitos era realmente impossível, né? Que é trabalhar justamente essa questão da, como é que eu falo? Do domínio, né? Da época. Já em Nova York, gente. Oi, Débora. Professora, Oi. tem, digamos, uma origem, um país que o grafite surgiu primeiro, aí depois foi se espalhando? Na França, em Foi na França? 1978. Só que ele não teve força. Então, ele veio aparecer mesmo já em Nova York, em 1970, num bairro, né? Um bairro, alguns estudiosos falam que eram gangues tentando se comunicar. Eu até lembrei daquele seriado, não sei se vocês assistiram, eu gostava muito, onde a professora sempre dizia para o Chris: todo mundo odeia o Chris. E o bairro dele era cheio de gangue. Por ele ser negro, e foi realmente num bairro de, de origem, que tinha o seu povo, né, ali negro. Então, ela dizia, né? Sim, porque lá todo mundo era traficante, todo mundo fazia parte de uma gangue. Então, toda aula ela fazia questão de mencionar, né, o que acontecia no bairro do Cristo. Mas era um movimento organizado, não foi um movimento. Eles tentavam se comunicar. E aí, com o tempo, eles foram trazendo para o lado de crítica, né? Aí já foram trabalhando outras linhas, né? Porque, na realidade, quando eles iniciaram, o alvo era a comunicação entre eles, né? Era registrar mesmo essa comunicação. Mas aí eles tinham também como alvo, mais tarde, registrar suas indagações frente ao preconceito, porque era um bairro que tinha muito preconceito enquanto à sua cor, né? Por ser negro, era traficante, era usuário de droga, fazia parte de uma gangue. Tanto é que nessa série, né, somente o Chris é o único negro da escola, né? Aí toda vez que a professora se refere a ele, se refere como se ele tivesse problemas com a família, problemas com droga, uma família totalmente desestruturada, apesar do pai ter 3 empregos, né? Não tinha nada de desestruturado, tá? Então teve um renomado, né? Um renomado escritor norte-americano, Norman Mailer, que ele descreveu o grafite com a seguinte frase: uma rebelião tribal contra a opressora civilização industrial, né? Naquela época era o que estava acontecendo, mas para eles era uma civilização, né, aos olhos, civilização industrial. E aí ele caracteriza esse movimento como uma rebelião tribal. Vamos mais para frente. Nós temos 2 tipos de grafite, né? O grafite, ele costuma ser dividido entre esses 2 tipos. O spray art, né? Onde a tinta usam um spray em geral, de modo rápido. São paisagens pequenas, são trabalhos pequenos. E bem aqui eu trouxe, deixa eu ver se você... Aí, ó, um exemplozinho
imagem, né, do spray art. São breves, não são longos, então ele não tem esse, que nem tem lá no metrô de São Paulo, ele tem do Cobra, vocês dão um Googlezinho lá, muito bacana. Ele tem uma obra, né, uma pintura das diversas etnias, né? Então, é uma obra extensa, muito grande, que se enquadra no outro tipo de grafite. Professora, pode repetir aí, que eu não entendi muito bem. Sobre os tipos de grafite? Posso sim, Débora. É, Ele é dividido em dois, certo? O spray art, que é o que nós estamos falando, que eles são trabalhos, obras pequenas, não tem uma extensão, né? É um modo rápido de fazer, né? Utilizando formas ou palavras simples, bem breve, né? Então, são aqueles artistas que se direcionam a trabalhar não com extensões, né, da sua obra, não com grandeza, tipo um painel de 2 metros e pouco, não. Eles trabalham com obras mais pequenas, né? Tipo um quadro de 40 centímetros, uma obra de 50 centímetros, e assim vai. Certo, Débora? certo, professora. Então, vamos para a segunda. A segunda é o steel art. O steel art, gente, eu vi muito uma pessoa fazer lá no meu antigo trabalho. Eles moldam, né? Fazem, desculpa, o molde do que eles querem. Exemplo, eles vão desenhar uma flor, então eles fazem aquele molde de uma flor e aí o spray é passado em cima e quando ele remove aquele cartão, aquele papel, a arte fica. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar, ó. Aqui é uma obra de um ratinho, né? Então, ó, ele pega o cartão, ele já furou, ele já perfurou todinho, fez o molde do ratinho, e aí ele vai só jogando o spray em cima, né? E quando o papel é retirado, o cartão, dependendo do material que ele usa, aí esse material fica, ele te retira o material e a tinta faz a formação do que ele imaginou, né? Seja rato, flor, então, alguma coisa que ele esteja trabalhando. Como eu falei, o grafite ele não foi bem aceito em alguns países. Tem países que eles, além de pagar multas, corre risco de ser preso. Então, em Los Angeles, né, lá ele é fortemente combatido. Ele não é trabalhado, né? E a prefeitura ela lançou um aplicativo onde você pode estar denunciando essa prática, né? E ainda pode receber uma recompensa de até $2.000, se você denunciar. Só para dizer, olha, está sendo grafitado em tal canto. Então, a prefeitura, ela lançou, né, esse aplicativo para ajudar no combate. A Amanda disse que vai para lá denunciar geral. Já pensou, Amanda? Ganhar um dinheiro só para denunciar, gente, é arte, né? Então, eles recebem, né? Faz a denúncia. Inclusive, foram bastante denúncias no ano de 2016, né? Teve um número expressivo de denúncias, gerando emprego, Júlia. Ia ser, Júlia, caçadores de grafiteiros, gerando emprego, tá? Então, em Nova York, a lei é mais branda, né? Já não é tão severa quanto em Los Angeles, né? Quem é pego lá grafitando é sujeito a uma multa pequena, não é exagerada, né? Ou 2 dias de trabalho comunitário. Então, não dá cadeia, mas você paga uma multa. Quando ele fala não é exagerado, ele não estipula o valor. Espero que não seja muito alto, né? E corre o risco de passar 2 dias trabalhando, fazendo serviços comunitários, né? Já em Madrid, muito mais flexível, verdade, Vitória. Já em Madrid, a multa vai de 300 a 6.000 euros, mas não tem risco de prisão, né? Então é só a multa mesmo
caboclo lá que for, indivíduo que for pego lá grafitando, fazendo alguma arte, então ele corre o risco de pagar, né, 300 a 6 mil euros. Creio que seja dependendo da arte que ele faz, né? Se eles medem por metragem, então conforme a arte o valor vai aumentando. Mas pelo menos esse daí ele está livre de ser preso, certo? Aqui, quem sabe onde é essa obra? E é muito bonita, né? É aqui em Manaus. Se vocês conseguiram visualizar, né? É uma obra que ela trabalha, né? A nossa cultura. Bom, estou esperando alguém responder se já passou por ela. Acho, Eu não, acho que é Eu Sara, sei onde é. não é no centro. É na Constantino Neri? Não, não reconheci, Revis. Olha, ela não está tão bonita como antes. Que antes Mas ela, se pintaram você ela, passar e prestar atenção, você consegue identificar. não é na Constantino, tipo, eu não sei onde é o nome da rua, mas eu sei que quando o 448 vai, ele passa por um negócio que é tipo um túnel, aí tem um cara de obra lá, entendeu? Se tu for lá pro final, com a direção da Glória, tu vai encontrar um bocado de obra de grafite e tal. Agora, se tu for pro outro lado, tu não vai encontrar. Sei que eu não sei o nome do lugar. Vai ser pra onde A, a Cecília disse, é em Manaus. É verdade, Cecília, é em Manaus. Na Bola do Coroado, Isso! do Ponto para a viaduto, né? professora. E eles usaram, né, porque é tipo blocos, é como se fosse Lucas Amaral, agora coroado. Falei, tá certo. É como se eles usassem um quebra-cabeça, né? Eles foram montando. Quando eu olhei essa obra, o braço do índio, eu pensei que era um microscópio apontando para os astros, né? E aí eu fiquei olhando. Depois que eu vim olhar direito, é o braço do índio empunhando uma flecha, né? Mas é uma obra muito linda. E o Breno falou que já tinha passado lá. Olha, o Júlio disse que tem uma pintura igual na Avenida das Flores. Que legal. A Débora pensou que fosse no T1. Mas é muito, muito linda, gente. As nossos grafites aqui, o Brasil, ele é reconhecido como um dos melhores. O melhor grafite que tem é aqui no Brasil, tá? Já foi feita pesquisa, então o título já é nosso, certo? Então nós vamos para o grafite no Brasil. O grafite no Brasil, ele chega aqui em Manaus, aqui no Brasil, desculpa, em 1970, né? Especificamente no estado de São Paulo. Ele chega no estado de São Paulo e depois ele vai migrando, né, sendo levado para os outros estados. E nesse período, esse 1970, o professor de história que já tenho falado com vocês, olha, a Regina disse que poderiam fazer um na Grande Circular, Regina, seria ótimo. Ele, quando chega aqui, o país está passando pelo período de ditadura, né, ditadura militar. Por isso, nesse tempo, os grafiteiros eles foram muito digamos, corajosos, né? Porque não tenho conhecimento se havia leis, que nem nos Estados Unidos, em Madrid, mas eles eram pegos, né? Eram impedidos de fazer a sua obra. Então, quando ele chega aqui, ele chega justamente num período histórico, né, que o Brasil está passando, onde a música não podia expressar. A música ela trabalhava, nós vimos em Tropicálias, né, ela fazia música de protesto, ela fazia sua crítica, mas como se fosse entre linhas. Né? Estava cantando, a letra era o lindo e o belo, mas ele estava fazendo uma crítica social, justamente a essa impedição, né? Essa ditadura, né? A ditadura militar. Então, tanto na música, na arte de grafitar, eles têm essa característica, né? De fazer uma crítica.
Na música a gente percebe mais, na poesia, né? E olha essa arte, um dos conhecidos, né? Bem conhecidos, ele é paulista, né? Essa é uma arte do Cobra, né? Desculpa, dos Gêmeos, né? Gustavo e Otávio Pandolfo, né? Gustavo e Otávio Pandolfo. Então, eles são bem reconhecidos, não somente aqui no Brasil, né? Mas como fora em outros países. Essa obra deles, ela foi feita no Canadá, tá? É uma obra muito bonita, na parede, né? É um muro bem grande, e dá a impressão que são realmente os bonecos, né? Que estão em pezinho. Vamos para frente. Também tem essa obra. Isso é um painel que eles construíram no centro de Boston. Os caras não são pouca coisa, né? Para ter uma autorização, né? Fazer um painel no centro de Boston, aí você já vê a dimensão, né? A proporção do trabalho deles. E não é à toa que o nosso país ele é considerado o que apresenta o melhor grafite, né? Aqui nós temos um outro bem conhecido, é o Eduardo Cobra. Essa é uma arte dele, tá? O Beijo. Ela fica na cidade de Manhattan, né? Eduardo, ele nasceu em São Paulo, né? E ele é um dos maiores artistas de rua do país, já. Ele já fez mais de 500 mil obras, tanto no Brasil, incluindo aquele expôs no Brasil, como também aquele que ele expôs fora, né? Então, o Beijo, a obra O Beijo, é justamente uma obra que retrata o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, retrata a felicidade que o povo sentiu quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Então, ela faz parte, né, de um acervo, né, a cidade tinha, e que resolveram retratar ela em painel. Então, quem foi lá e fez essa obra foi justamente o Cobra, Eduardo Cobra, né? Ele também que faz, como é que se faz parte como falei, de um acervo das pessoas que lutavam contra a liberdade. Então, tem vários nomes, né, bem expressivos que lutavam contra essa opressão e que a cidade resolveu espalhar pela sociedade em forma de grafite. Essa aqui é a vamos ver se dá para ver ela, né? A Anne Franklin, tá? Estão conseguindo visualizar? Anne Frank, essa obra também é dele, né? Que ele fez. Então, essa obra, ela foi feita em Amsterdã, né? Na Holanda, em homenagem a essa pessoa, Anne Franklin, né? Que era uma jovem de 15 anos. Foi na época em que os historiadores registraram, né, uma perseguição, né? Sobre o povo judeu. Então, eles se escondiam. A Anne Frank, ela aos 15 anos, ela foi executada justamente num campo, né, de refugiados. Mas ela deixou seu registro, um diário, onde ela deixou várias frases, né, contando como era essa vivência. E mais tarde, foi feito um livro, né, um livro desse diário dela, tá? Então, Cobra, ele registrava esses personagens históricos, né, pelas cidades. E também ela tem uma frase que eu acho muito interessante. Eu até tenho ela por aqui, deixa eu ver. Eu acho muito linda essa frase. É dos registros, né? Ela fala que os pais, eles podem apenas dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação do caráter de um indivíduo está em suas próprias mãos. Então, o pai direciona, né? Segundo suas palavras, o pai direciona para onde você tem que ir, mas ele não te obriga, né? É a lei do livre-arbítrio. Ele não te obriga a fazer.
Então, ele te dá conselhos, ele te cria, ele dá o melhor da educação, mas o teu caráter depende de você, né? Então, eu achei muito linda essa frase dela, né? Foi uma adolescente alemã, cuja família era de origem judaica, né? E nesse tempo, os judeus eram muito perseguidos, né? E aí, como eu falei, aos 15 anos ela é executada. Uns dizem que foram executadas, porque a perseguição era dos nazistas aos judeus, né? Nós temos outro bem conhecido, que é o chamado Crânio, né? Crânio, ele também tem bastante obras, mas ele na realidade, o nome dele é Fábio de Oliveira Parnaíba, né? Conhecido como Crânio no mundo das artes. Esse é o seu apelido, né? Aqui nós temos uma obra dele, onde ele faz uma crítica, aqui, ó, uma crítica, vende-se a Amazônia, né? Ele faz uma crítica à, à venda da Amazônia, né? E aí ele desenha um índio. O índio está deitado, né? E está anunciando. É só esperando o lance para ser vendido o resto, né? Também ele tem essa obra, o índio, né? Que é justamente o índio com uma taça, né? Copa do Mundo, né? Com uma bandeira do lado. Essa obra aqui é bem interessante porque parece que ela foi feita e ele está fora, ele não está no muro, né? O personagem central ele chama muita atenção pelos assuntos relevantes, né? Para o país, como a Amazônia, a reserva florestal, o nacionalismo, quando ele coloca o índiozinho de amarelo, azul, segurando a taça, né? Ele está trabalhando essa questão do nacionalismo, né? O Júlio falou que poético, é verdade, bem poético. Tem uns que levam para o lado da poesia, né? Essa, essa citação da Anne Frank, ela é muito interessante. Eu achei muito linda. E é realmente o que acontece. Vamos andar mais um pouquinho, que a gente já começou atrasado. Nós chegamos aqui no nanoarte. O que é o nanoarte? Eu trouxe essa imagem, né? Essa imagem é um pedaços de vidro de um cristal. Ela foi colocada no microscópio, não qualquer microscópio, um microscópio de alta tecnologia, né? E onde eles observaram os pedacinhos, né, as partículas, né, moléculas, professor de química, né, que pode explicar melhor, como elas se formam. E aí eles fazem esse trabalho, né, de computadorização, né, pega e eles, como é que se diz? Faz essa coloração, né? Alguns não consideram ela arte, né? A nanoarte, alguns não consideram arte, mas é a junção da arte com a tecnologia que vem se espalhando, né? Temos aqui, ó, uma imagem, né, da nanotecnologia. Essa daqui é uma imagem da nanotecnologia sendo trabalhada com fins estéticos, né? É quando eles pegam células, né? E aí vão fazendo essa coloração, computadorizando, né? E vai tendo esse efeito, né? Para mim, eu particularmente, a gente sabe que a arte de desenhar, de grafitar, elas são tão difíceis, porque a pessoa requer uma habilidade. A arte e a tecnologia junto, ela também não é fácil, porque você tem que ter conhecimento, né? Para poder fazer uma obra dessa. Se eu sentar na frente do computador sem nenhum conhecimento, sem nenhuma habilidade, eu não vou conseguir fazer o que eles fazem, né? Então, eles pegam as partículas, as moléculas, e eles vão colorindo, e vai dando esse efeito. E aí, essa tecnologia, junto com a arte, ela vem sendo desenvolvida, né? Para justamente trabalhar em prol do ser humano, né? Aqui nós temos artes. Fale, Débora.
Professora, a senhora estava falando disso, eu me lembrei que eu vi num filme como é que foi o cinema surgiu, que antes, cinema Uhum. colorido, que antes era preto e branco. Aí quando eles surgiram, eles começaram a pintar tudinho, entendeu? À mão, preto e branco, aí começou a ficar colorido. Aí isso me lembrou muito. Isso. Então, assim, gente, se nós olharmos antes, os pintores, os primeiros das vanguardas artísticas, eles trabalhavam com cores puras, né? As cores primárias, aquelas cores que eles retiravam e não tinha nenhuma mistura. Entra a tecnologia e começa a trabalhar o quê? As cores secundárias, a mistura das cores. Então entra o colorido, né? Entra mais vidas, digamos assim. Então a tecnologia ela sempre está junto com a arte, né? Ela com a arte ela contribui, ela não desmerece, né? A arte, mas ela contribui. Então arte, tecnologia e ciência trabalham junto para melhorar, não para se sobressair uma da outra, né? Mas para melhorar. Então a tecnologia nos últimos tempos, né, nas últimas décadas, ela vem desenvolvendo essa investigação de fenômenos, né? Você pega uma obra, você pega uma imagem que é trabalhada segundo a tecnologia, e você vê ali possibilidade de vários, né, vários efeitos, toda aquela coisa toda, como a Débora falou, né? Antes era tudo preto e branco, e agora, antes você imaginava, até mesmo na foto, quando você tirava uma foto, eu lembro muito bem que a minha avó, olha, gente, não sou velha não, tá? Só lembro. Ela tinha, na época da foto, uns binoclinhos. Era muito bonitinho. Eu falei que quando eu encontrar em algum acervo, eu vou comprar. E você olhava com o olhinho e via a foto lá no fundo. Não sei se a professora Kate é desse tempo. Não, né, professora? Não é que nós sejamos... eu seja velha, tá? É porque minha avó guardava e a gente gostava muito a professora Rio. Gostava muito de mexer nas coisas dela. Eu sempre gostei de ver essas coisas mais antigas. Então ela tinha. Aí a gente olhava e lá no fundinho você via foto, né? Ele ampliava, mas preto e branco, né? Então a coloração, a tecnologia, o colorido das fotos ficou para quê? Veio a ciência, né? A arte, a tecnologia. Ela veio porque antes você imaginava. Se a pessoa tivesse com vestido vermelho, ia sair preto e branco. Se fosse azul, preto e branco, né? Se o ser humano fosse branquinho, era daquela cor mesmo, né? Então, assim, a gente não tinha esse detalhamento, né? Mas aí a tecnologia veio e veio, eu falo para contribuir, mas aí no caso, às vezes você limita a tua memória, né? Limita a tua questão de imaginação, né? A tua imaginação. Porque hoje você olha, uma flor é amarela. Naquela época, se tirava a foto dela, era branca, né? Aí você não sabia, se não tivesse conhecimento da flor, você ficava só naquilo mesmo. Ou então usava a sua imaginação, né? Vamos mais para frente. Eu trouxe aqui isso aqui é uma, deixa eu ver se tá, isso. Arte e ciência, né? Isso aqui são gotas de águas. É muito interessante, vocês podem pesquisar um vídeo que ele mostra quando a água cai, né, a gota de água, e ela se transforma em partículas. E aí a tecnologia veio, né, oferecer esse universo, né, para a gente, atômico, é regido por força, quando a água cai, e aí ela se desenvolve e vai pegando outro formato, né. E aí a arte e a ciência, ela vem trabalhando esse fluxo de energia, essa coerência entre as duas, né. A arte não apenas imaginando e validada por teoremas. Ah, isso aqui existe, mas aí, como é que você vê? E você só consegue ver essas coisas com microscópio e se ele for, né, de alta tecnologia. Porque a olho nu você não consegue. Você vê um pingo de água, é um pingo de água, né? Não tem nenhuma partícula, não tem nenhuma divisão. Mas quando ele passa para a tecnologia para ser usada com microscópio, aí você vê coisas que você não consegue ver a olho nu, né? Vamos lá.
Nós estamos aqui, ó. São duas artes, né? E essa questão de partículas, ela não veio de hoje. Os futuristas, eles são, já trabalhavam, né? Não é à toa que eles são chamados de futuristas em suas pinturas. Essa primeira, essa aqui, é a Primavera Cósmica, né? E essa aqui é MoMA. Todas são de Franckis, não sei como se pronuncia, né? Elas representam um universo de força atômica, né? Eles já faziam essa representação, eles já trabalhavam, mas eles não tinham a tecnologia, era na pintura. Então é uma transparência, né? São campos e transparências de maneira bem curiosa e visionárias, que eles já haviam feito essa descoberta numa época em que a tecnologia não tinha a sua influência, né? Através de pedacinhos, né? Eles não tinham acesso a microscópio, então eles não tinham como fazer, mas na pintura eles já faziam, porque essas obras aqui, ó, elas são uma imagem, principalmente a Mona, né? Ela é uma imagem que se repete várias vezes, diminuindo de tamanho, né? A mesma imagem ela vai se repetindo, aí vai dando aquela impressão de pequenos pedaços, né? Dá um cliquezinho lá no Google para vocês aprofundarem mais. Até agora era esse que eu queria conversar com vocês, tá? Então dá um cliquezinho lá, vão procurando. Eu vou colocar o material na sala e você vai olhando as lâminas e vai procurando, pesquisando, se aprofundando, né? São obras muito lindas, gente. O grafite, ele realmente tem contribuindo muito para embelezar, né, digamos assim, a cidade. Então, infelizmente, tem os pichadores, né, que vêm para sujar, mas tem os grafiteiros que vêm para fazer uma boa obra, né, uma boa arte, né, deixando assim nossa visão, né. Quando você chega numa cidade, é muito lindo de ver, você olhar que a cultura de um povo, ela está retratada, aquele povo tem orgulho de ser dali, né? Ela está retratada nos muros, nos viadutos. Então, por ali, visual, você já consegue ter uma noção do que se trabalha, do que se trata aquela cultura, né? O que mais é expressivo naquele lugar. Então, é isso que os grafiteiros, eles procuram colocar, né? Como vocês falaram, a expressão de sentimento. Como eu falei no início, você ouve uma música. Então, arte, para mim, eu posso ouvir uma música, ela tem diferentes sentidos. Eu posso ouvir uma música e ela me remeter a um momento triste, né? A um momento que não foi agradável da minha vida. Mas a Débora pode ouvir a mesma música e ter um sentimento diferente, felicidade, né? Lembrar a um período bom da sua vida, né? A um acontecimento que foi só felicidade. Então é isso que é arte. É igual um movimento bem, não sei se vocês já viram, eu vou olhar na grade de vocês, o fauvismo. Esses artistas, eles procuravam do fauvismo expressar, ter aqueles não vão sair, hein? Tô vendo gente saindo. Através da sua arte, expressar, né? Que a pessoa olhasse para ela e tivesse um sentimento, que aquela arte expressasse nele um sentimento, que não fosse só o olhar, porque ele é bonito, porque ele é belo. O que pode ser belo para mim pode não ser belo para vocês, né? Então, esse conceito de arte é tudo belo, ele já está um pouco, digamos assim, ele deixa um pouco a desejar, né? Porque o conceito de arte hoje é muito amplo, né? A não ser que trazendo para o grafite e pichação, a gente sabe que existe dois quesitos que prevalecem, que é a autorização, né? Você fazer a arte com autorização. Você fazer a arte para ela enaltecer um patrimônio e não danificá-lo, certo? Vamos lá. Nós ficamos por aqui hoje. Professora Kate quer contribuir com a nossa aula? Oi, professora.
Deixa eu ligar minha câmera aqui para mostrar minha cara. Isso. E que não somos velhos, professora, tá? É só que nós Isso, estamos. é verdade. Não sei como é que tá aparecendo aí, entendeu? Tô sem Tá ver ótimo. aqui. Tá bom, né? É, gostei muito dessa aula, professora. Parabéns, obrigada pela aula aí, tá? Obrigada. É, na nossa cidade a gente vê, né, diversas. Ontem mesmo, não, foi sábado. Eu vi, tem uma obra lá no, acho que é próximo à Ponta Negra, que eu fui para a Marina, né? E aí, não, quem dera se eu tivesse carinha de 21 anos. Eu vi, tem uma obra muito Olha, bonita, Laura. tem uma obra muito bonita de uma senhora, uma índia. Eu não estou lembrada, é uma caixa d'água bem grande, muito bonita. E é um grafite que a gente, de longe chama a atenção, né? Então, a nossa cidade, ela tem vários pontos assim que a gente vê temos esses exemplos aí do grafite, né? E muito É. obrigada, professoras. Com certeza os meninos, apesar, né, do nosso começo assim, meio demorado, mas saiu, graças a Deus saiu, né? Assim mesmo, assim mesmo. A gente vai aprendendo. Eu também estou aprendendo na porrada também. Então é assim mesmo, tá? Certo. Queria pedir que antes que os. Tem gente saindo já. Queria pedir que Já antes que tem. saíssem, colocasse o nome e a turma. Ele já sabe que E vocês já estão fazendo. no final da aula eu peço sempre. Certo. Só avisar. Posso parar a gravação, professora? A senhora Pode. já, né? Sim. Deixa eu parar aqui. Não saiam